Ok, então eu tinha prometido que ia fazer um vídeo sobre a função busca tendência, né, explicando o que ela está fazendo, né? Eu usei elas nos nossos vídeos de Larry Williams, tá? Que a gente usou para fazer backtest, para localizar os padrões 9.1, 9.2, 9.3, né? Todos os vídeos estão aí no canal. E uma das condições, né, para os parâmetros ou para as operações de Larry Williams é que a média móvel, né, de 9 períodos exponencial esteja numa determinada direção, né? Então, no caso da compra, que ela esteja subindo, no caso da venda, que ela esteja caindo, né? E seja uma queda consistente. Então, o que muita gente faz, né? E agora que entra uma discussão que a gente já teve também nessas aulas, que é a questão de interpretação, né? Vamos plotar uma média móvel aqui para a gente falar sobre ela. Média móvel exponencial, né? Em cima do vídeo, em cima do gráfico de 9 períodos. Opa, eu acho que eu adicionei. Eu não gosto dessa função média exponencial. Eu gosto da função média móvel. Perdão. É média móvel. E vou determinar 9 períodos. Vamos alterar aqui para exponencial, que é o que o Larry Williams usa, né? Pronto. Então, vamos discutir aqui. Algumas pessoas, o que elas vão fazer? Eu já vi alguns códigos, quando você está buscando Larry Williams, né, que a gente precisa de uma média móvel exponencial subindo, eles vão pegar, né, o valor da média móvel. Essa cor aqui não está boa. Vamos pegar aqui um vermelho. Eles vão pegar o valor dessa média móvel, num ponto que seja, vamos supor que a gente esteja aqui, tá? Neste período. Então vamos supor que aqui é o nosso candle 0. E eu escolhi esse local especificamente porque é justamente o ponto que eu quero fazer. Então, o que a pessoa normalmente faz? Ela vai comparar se este ponto na média móvel é maior que este ponto, 1, né? Ou seja, este ponto estando maior que este, a impressão que me dá é que minha média móvel está subindo, né? Então eu posso determinar que minha média móvel está subindo. Mas note que num movimento geral, isso não é verdade. Foi um pequeno repique que ela deu aqui, na verdade de 4 períodos, e caiu de novo. Tanto é, né, que você pode falar, então eu posso aumentar, eu posso fazer 3, né, para testar. Então, e se eu tivesse aqui e esse fosse o nosso candle 0, né? Então, note que eu teria que testar se 0, né, que a gente está falando da média móvel, então esse ponto, né, se 0 é maior que o do 1, né, que aqui seria aqui, 2 aqui, 3 aqui, né, então eu poderia dizer, nossa, esse é maior que esse é maior que esse, é uma tendência de alta. E ainda maior que esse, é uma tendência de alta. Não, novamente, note que no movimento geral, isso aqui é uma clara tendência de baixa, né? Obviamente, com a informação que a gente tenha neste momento, né? Eu poderia abrir o gráfico aqui e, na verdade, ser realmente um super movimento de alta, né? Mas não é o ponto aqui. Eu estou falando, né? Como é importante tomar cuidado. Então você vê que o movimento realmente maior ainda é bem maior de queda, né? Como é importante tomar cuidado com essas determinações no período curto, né? De simplesmente comparar ali os últimos pontos para determinar que é uma tendência de alta. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um código, né? Onde eu faço a mesma comparação, vamos dizer assim, né? Eu comparo o valor da minha média móvel atual com o anterior, tá? Mas dentro de um determinado período. Então eu tenho dois parâmetros, um que é a média móvel que eu quero, no caso aqui 9 eu deixei como valor inicial, né? Que é o que o Larry Williams usa nos setups dele, né? Média móvel exponencial de 9. E este parâmetro períodos, eu estou determinando quantas barras eu vou estudar, né, para me determinar um período de alta ou de baixa. Então, se eu coloquei uma regra de coloração para a gente ver isso na prática. Deixa eu ver se eu já apliquei. Não, ainda não apliquei. Então eu vou aplicar essa regra de coloração, que está dentro desse mesmo código, né, para a gente ver onde ele encontrou um período de baixa. Então, aqui ele encontrou, neste candle, ele determinou que acontecia um período de baixa.
Tá? Por quê? Porque ele vai pegar 10 candles, né, que foi o que eu determinei. Então, se a gente começar contando daqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai pegar esse período e vai ver se dentro desse período as médias, os pontos, né, dessa minha média móvel estão caindo. Tá? Consistentemente, tá? E eu não quero dizer consecutivamente, por quê? E aí que entra esse teste que eu faço aqui, tá? Onde, no caso do X, eu estou buscando média móvel subindo, tá? Então, vou colocar em verde aqui para subir, Y se estiver caindo, né? Então, vou apagar isso aqui. E aqui é o nosso loop controlado para, tá? Que a gente discute no curso com bastante detalhe também, né? A estrutura dele, o que está acontecendo aqui, a lógica dele funcionar como um loop, né? As execuções, por que elas acontecem em loop, né? A gente discute isso com detalhe no curso. Eu incremento um valor que eu determinei x para alta e y para baixa sempre que ele encontrar um momento em que o ponto da minha média atual, né, é maior ou menor que o ponto anterior. Né? No caso da alta, o ponto tem que ser maior, né, o ponto atual tem que ser maior que o anterior para demonstrar uma subida. E no caso da baixa, o ponto tem que ser menor que o anterior para demonstrar uma descida. Né? Então, ele encontrou aqui, dentro desse período de 10 candles que eu determinei aqui, né, essa queda, né? Essa queda consecutiva. Né? Então, o que isso me permite? Me permite, primeiro, configurar a minha tendência baseada numa periodicidade que eu esteja eventualmente trabalhando. Né? Por exemplo, num gráfico diário, eu posso determinar, né? Da minha forma de interpretar, pode dizer que, olha, para mim, 10 dias consecutivos de queda já demonstram uma tendência de baixa. Né? Pode não ser, pode ser, depende. Aí é que eu digo, entra a sua interpretação. Então eu posso dizer, na verdade, eu quero ainda mais, eu quero um período de 15 dias. Né? Então note que agora aqui já não é mais, né? Porque a gente teve esse período aqui onde o preço rebateu. Né? Então eu precisaria de um movimento muito maior agora. Ó, ele encontrou um movimento maior agora de alta, né? Onde ele foi encontrando, né? Ele foi testando aqui. Então a gente pode fazer aqui, ó, são 15 períodos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade eu vou fazer até assim, eu vou usar o indicador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Onde ele encontrou esse movimento consecutivo de alta. Por que ele pintou todos esses de verde? Porque no período anterior também, no período anterior também, né? No período que eu digo, nessa faixa de períodos, né? Então você vai ver que o primeiro momento que ele detectou esse movimento de 15 períodos consecutivos de alta foi aqui. Né? Foi nesse primeiro candle. Então ele detectou aqui, ó, 15, só que no próximo aconteceu também, continua acontecendo. Então você vai vendo que, né, eu posso então aumentar ainda mais. Então eu poderia dizer aqui, eu quero 20 dias para considerar um período de alta. Né? Então a primeira vez que ele encontrou 20 dias foi aqui. Né? Então você nota que agora eu posso deixar mais consistente. Porque o contrário, se eu, por exemplo, estiver trabalhando num gráfico de 10 minutos, né, 20 barras talvez não seja o suficiente para determinar um período maior de queda, né? Talvez eu precise mais, né? Eu precise uma consistência maior. Então, dependendo da periodicidade, você pode ajustar, né, a sua busca por por essa tendência, né?
Outra coisa que você pode adicionar no seu código, então, é colocar como é que a gente pode chamar, para a gente incrementar esse código? Colocar um período de retração. Então, vamos pôr período retração. E aí a gente vai colocar inicial 0. Mas o que eu posso fazer? Eu posso buscar, como eu estou incrementando o meu x cada vez que ele encontra a sequência, né, entre um ponto da minha média móvel subindo ou descendo, né, em relação ao anterior, eu poderia subtrair aqui períodos pelo meu período de retração. Para quê? Para eu aceitar momentos de retração, né? Então eu quero buscar um movimento muito maior de queda, mas eu aceito, por exemplo, um movimento curto, né? Por exemplo, aqui um movimento curto de queda. Então vamos supor aqui que eu coloque, eu quero um movimento com 40 períodos de alta, mas eu aceito até 5 de baixa, né? Então, se a gente salvar, vamos ver quando é que eu primeiro vou aumentar um pouquinho mais. Vamos aumentar aqui o meu período de retração. Aqui. Então, note que vou até pôr mais para ficar ainda mais restrito. Não chegou a dar 60, né? 50 talvez. É porque a gente teve uma queda forte aqui. Mas note que se eu estivesse trabalhando nesse período aqui, né, ele teria identificado, como a gente está trabalhando 50 candles, né, ele teria aceitado, e a primeira vez que ele identificou 50 candles subindo, né, foi por aqui. Foi aqui nesse primeiro candle, né? Eu não sei exatamente quantos candles tem aqui agora também, vamos ver aqui. Se eu puxar para cá, 50... Não, vai ser bem aqui. Aqui nesse candle. Então, note que ele aceita esse movimento de queda porque eu subtraio aqui um período de retração que eu determinei, onde o que eu estou dizendo, eu aceito que até 10 vezes, né, dentro desse meu período de 50 candles, eu não tenha necessariamente uma subida consecutiva, né? Então eu aceito uma pequena retração. Então você pode, obviamente, ajustar, né, esse código, né, para então, por exemplo, períodos maiores ou menores, né, onde você pode, por exemplo, querer buscar num gráfico de 30 minutos, talvez, né, ou de 60 minutos, movimentos de alta ou de baixa, né, mas aceitando esses períodos de retração, né? Então a gente poderia colocar 20 aqui, onde eu aceito 5. Aliás, seria o contrário, né? Média móvel 9, 20 e retração 5. Né? Então você nota que ele vai encontrando aqui movimentos de alta, mesmo com um pouco de repique, né? Vamos dizer assim, de correção, né? Então, tudo isso depende da sua interpretação e do seu uso, né? Para que você precisa dessa tendência, né? Vamos dizer assim, de alta ou de baixa. Né? Então, como eu disse, foi o ponto que eu fiz, né? Você sabendo fazer esses ajustes no seu código, você pode alterar para sua interpretação. Né? Então, esse aqui é um código agora um pouquinho mais incrementado, tá? Então, esse que a gente acabou de fazer, ele não vai funcionar nos nossos códigos Larry Williams, tá? Eu vou deixar no site as duas versões, né? Que foi a primeira que a gente começou, né? Que foi uma versão um pouco mais enxuta, né? Sem a consideração de retração. E esta versão, vamos chamar de 2.0, onde a gente considera a retração. Eu vou deixar os dois códigos no site, tá? Basta você acessar o link para os códigos.